No mês passado, os meus negócios de inteligência artificial faturaram R$ 580 mil. E pouco mais de 2 anos atrás, esse número era literalmente zero. Nesse vídeo eu vou te mostrar as 12 ferramentas de inteligência artificial que eu uso todos os dias para poder operar 3 negócios ao mesmo tempo. Uma agência de soluções de inteligência artificial para médicos, uma escola online de inteligência artificial e o Agentor, que é uma inteligência artificial que eu mesmo criei. E fica até o final porque a última ferramenta que eu vou te mostrar, ela custou menos de R$ 800 para eu poder criar e me gerou R$ 450 mil em apenas 3 meses de início. Só essa informação ela já vale o vídeo inteiro. Então, antes de você pensar que é mais um vídeo patrocinado, isso aqui não é. Nenhuma dessas ferramentas me pagou para eu poder estar aqui falando delas. Não tem link de afiliado, não tem nada do tipo. Eu genuinamente quero mostrar o que realmente funciona para mim, porque eu sei que quando eu estava começando, era exatamente isso que eu queria encontrar. Então, se você está querendo começar um negócio com inteligência artificial, ou se você já tem algum negócio e quer escalar fazendo menos trabalho braçal, fica até o final que esse vídeo vai valer a pena. Eu vou mostrar ferramenta por ferramenta, como que eu uso cada uma delas e o impacto real que elas têm no meu faturamento. E para facilitar, eu dividi esse vídeo em 4 partes. Primeiro, eu vou falar das ferramentas que eu uso para poder criar conteúdo, vídeos, textos e áudios. Tudo que você vê no meu YouTube, Instagram e anúncios passa por essas ferramentas. Segundo, as ferramentas de pesquisa e aprendizado. Isso aqui é o que me permite entender mercados, tomar decisões estratégicas baseadas em dados e aprender coisas complexas em uma fração do tempo. Terceiro, as ferramentas de gestão e operações. Como que eu gerencio reuniões, time, prompts avançados e como que eu mantenho tudo funcionando sem eu precisar estar em cima de cada detalhe. E quarto, as ferramentas que eu uso para poder construir e vender soluções de inteligência artificial. Essa última parte é onde está o ouro, porque é literalmente o que me permite criar produtos e entregar resultados para clientes, tá? Então, bora começar. A primeira ferramenta é o Claude, da Anthropic. Se você me acompanha, sabe que eu produzo muito conteúdo. Então tem e-mails, ofertas, anúncios, roteiros de vídeo, roteiro de anúncio, vídeo como esse que você está assistindo agora. E o Claude é a minha principal ferramenta para poder escrever esses roteiros, esses textos. Por quê? Porque ele escreve de um jeito muito mais natural. Se você já usou o ChatGPT para poder escrever texto, você sabe, você já percebeu que ele tem alguns vícios. São frases que elas parecem robóticas, estruturas repetitivas. Quando você vê um post de Instagram, por exemplo, que ele foi escrito pelo ChatGPT, você já sabe que ele foi escrito pelo ChatGPT. O Claude, ele não tem isso. Ele entrega uma fluidez que ela parece muito mais humana, muito mais natural. Só que não para por aí. Eu também uso o Claude Code bastante, que ele funciona como um desenvolvedor dentro do meu computador. Eu posso pegar, por exemplo, a URL de um vídeo do YouTube, pedir para ele baixar, extrair a transcrição, resumir tudo e ainda escrever um texto com base nesse conteúdo. E aí, se precisar de instalar algo no meu computador para ele poder fazer isso, ele faz sozinho, ele tem acesso ao meu computador, ele resolve tudo sozinho e isso economiza horas do meu dia, que é como se eu tivesse um mini desenvolvedor ali dentro do meu computador. E também, assim, ele economiza muito tempo, porque quando você está tocando 3 negócios, é o recurso mais escasso que existe, é o tempo. A segunda ferramenta é o Eleven Labs. Eu uso o Eleven Labs para poder gerar áudios com a minha voz clonada. E quando eu falo clonada, assim, eu falo de um nível que realmente fica muito próximo do real. Então pensa comigo. Eu gravo os meus vídeos do YouTube pessoalmente. No Instagram, o orgânico, né, que eu produzo lá, que eu posto os posts orgânicos, também. Mas quando eu preciso criar anúncios, por exemplo, gente, eu preciso de muito volume. Preciso, assim, de muitas variações, centenas às vezes. E eu simplesmente não tenho tempo de gravar tudo. O Eleven Labs, ele resolve isso com a parte do áudio. Eu consigo produzir anúncios em escala sem precisar ficar gravando áudio toda hora. E isso não é só para mim. Eu uso com os meus clientes também. Tem cliente que ele não quer gravar às vezes, tem cliente que ele não consegue, não tem tempo. O Eleven Labs, ele vai permitir que a gente entregue anúncios com a voz mesmo assim parecendo muito real. Bom, e aí a terceira ferramenta de conteúdo é o HeyGen, que ele é extremamente complementar ao Eleven Labs. Enquanto o Eleven Labs ele gera o áudio, o HeyGen ele gera o vídeo clonado. O resultado dele é muito realista. Você consegue criar vídeos inteiros sem ter você ou sem ter um cliente ou qualquer coisa do tipo. E sem precisar estar na frente de uma câmera. O melhor, ele integra nativamente com o Eleven Labs. Então você usa o áudio com voz clonada do Eleven Labs e o vídeo clonado com a sua imagem ou do seu cliente com o HeyGen. Isso acelera muito a produção de anúncios, por exemplo. Vira um diferencial gigante quando eu ofereço isso em pacote para clientes. A maioria das agências ainda depende 100% do cliente gravar. Eu não dependo disso. Então, essas são as 3 ferramentas que eu uso para poder criar conteúdo. É o Claude para escrita, o Eleven Labs para áudio e o HeyGen para vídeo. E agora, vamos para a segunda parte aqui, que é a pesquisa e aprendizado. E essa parte ela é crucial
porque é o que me permite tomar as decisões baseadas em dados reais e não em achismo. Só que eu já adianto, as ferramentas que realmente botam dinheiro no meu bolso, elas vêm na última parte. As 3 últimas ferramentas, elas são responsáveis por mais de 70% do meu faturamento. Então acompanha aí. A quarta ferramenta é o Deep Research do ChatGPT. Eu uso o Deep Research sempre que eu preciso de pesquisa de verdade. Eu não estou falando de pesquisinha superficial, não, aquela pesquisa aleatória, eu estou falando de pesquisa profunda. Vou te dar um exemplo prático. Recentemente eu estava avaliando trazer um sócio aqui para uma dessas empresas e para tomar essa decisão eu precisava entender exatamente qual era o tamanho real do mercado de inteligência artificial. Precisava de dados reais, projeções, oportunidades, riscos. E esse tipo de informação está espalhado em dezenas de fontes diferentes, você nem sabe se são fontes confiáveis. O Deep Research ele encontra e concentra tudo isso. Ele vai em centenas de sites, puxa informações, valida essas informações, cruza dados e me entrega um relatório de fato completo. Ele transforma informação solta na internet em base real para decisão estratégica. Para quem toca negócio, isso é ouro. Porque decisão sem informação é só uma aposta. E eu não gosto de brincar de aposta, tá? Não sei você. Para mim, negócio tem que ser baseado em coisas reais, factíveis e em números. A quinta ferramenta é o Perplexity. O Perplexity ele é o meu substituto do Google para poder fazer pesquisas rápidas. Então, quando eu preciso de informações objetivas, com fonte e sem ficar abrindo 20 abas lá no Google, eu uso ele. Ele não vai tão fundo quanto o Deep Research, mas para pesquisas do dia a dia ele é perfeito. E o mais importante, ele mostra a fonte. Então, eu sei de onde veio aquela informação para poder até validar realmente se eu confio naquela informação. E muitas das vezes eu pesquiso no Perplexity, pego o contexto daquela pesquisa e levo para o ChatGPT, por exemplo, trabalhar em cima. Funciona muito bem esse fluxo. A sexta ferramenta é o Notebook LM do Google. Essa ferramenta é incrível, gente. Eu uso ela para poder aprender coisas complexas muito rápido. Por exemplo, eu faço assim. Eu jogo a RL de um vídeo longo do YouTube, tipo, 2, 3 horas, sobre um tema que eu não domino, e eu peço para o Notebook LM resumir, contextualizar e organizar tudo o que eu preciso para poder entender aquilo rápido para começar. E a partir disso eu começo a fazer um monte de pergunta para ele para eu poder aprender rápido. Na prática, eu transformo horas de conteúdo em 10 ou 15 minutos de entendimento real. E o detalhe mais interessante, o Notebook LM é gratuito. Para mim, é uma das formas mais rápidas de aprender qualquer coisa hoje. Você precisa se atualizar sobre um assunto novo e não tem tempo de assistir horas de conteúdo, essa ferramenta ela resolve muito, tá? Imagina que você reduza horas para minutos. Bom, é isso que ele faz. Então, para pesquisa e aprendizado, o Deep Research, para análises profundas, o Perplexity para pesquisas mais rápidas e o Notebook LM para poder absorver conteúdos densos em poucos minutos. Agora vamos para a terceira parte, gestão e operações. Mas se você quer saber como realmente eu ganho dinheiro com inteligência artificial, fica ligado que as 3 últimas ferramentas é onde está esse jogo aí de verdade, tá? Então vamos lá. A sétima ferramenta é o Fireflies. O Fireflies ele grava todas as minhas reuniões. Reuniões com o time, reuniões com líderes, com sócios, alinhamentos estratégicos, tudo passa por ele. Ele grava, transcreve, organiza as notas, destaca os pontos principais e ainda sugere ações após a reunião. Isso elimina completamente a necessidade de ficar anotando durante aquela conversa. E a gente está integrando, inclusive, aqui o Fireflies com o Slack, que é uma ferramenta de comunicação interna que substitui o WhatsApp que a gente vai usar aqui na empresa. Então, terminou a reunião, o resumo e as tarefas eles já vão chegar direto no canal do time com tudo que tem que ser feito. Um detalhe que pouca gente sabe, dá para usar o Fireflies no celular para gravar reuniões presenciais usando só o microfone do telefone, usando o aplicativo deles. E muita gente não sabe disso, tá? Então, mesmo reuniões que não são online, aquelas presenciais, elas ficam documentadas do mesmo jeito. A oitava ferramenta é o Gemini, especificamente as gems do Gemini. Eu uso o Gemini porque ele é muito bom e ele já vem incluso no pacote do Google. Então, eu contratei para minha empresa inteira. Todos os funcionários têm. Então, todo funcionário já recebe o acesso ilimitado ao Gemini automaticamente. E o mais legal, cada área cria suas próprias gems, né, que funcionam como agentes e assistentes personalizados. O time de criação, por exemplo, usa para apoio criativo, criar imagens lá no Nano Banana, vídeos no VO3 e tudo mais. Já o time de vendas, ele usa para poder ter um agente, um assistente de vendas criado individualmente, que auxilia a responder dúvidas, quebrar objeções e apoiar conversas ali com leads. Tudo treinado com os scripts deles. Então, cada vendedor, às vezes, desenvolve o próprio script e vai adaptando na sua própria gem do Gemini. E eu incentivo muito que o time faça isso, de criar
as próprias inteligências artificiais em vez de ficar dependendo já de algo pronto, porque isso gera autonomia, né, e resultado muito mais rápido. Então, como a gente trabalha com isso, é bom que todo mundo aqui dentro saiba sobre isso. A nona ferramenta é incrível, é um GPT personalizado chamado Gandalf do Prompt. Ele é focado exclusivamente em criar prompts melhores, prompts que são realmente mais avançados, mais bem estruturados. Para tarefas simples, eu já tenho minha própria estrutura que eu sei de cabeça de prompt, mas o Gandalf, ele entra quando eu preciso criar prompts realmente complexos, com regras claras, objetivos bem definidos, contexto profundo, tom específico e formato de saída controlado e engenharia de prompt de fato. Então eu uso principalmente para a criação de fluxos e análises mais sofisticadas de inteligência artificial. E se você trabalha com inteligência artificial, você ter um processo robusto ali, que ele é de engenharia de prompt, vai fazer toda a diferença na qualidade do que você entrega. Eu vou deixar o link desse GPT personalizado aqui embaixo para você. O acesso é gratuito. Então, para gestão e operações, Fireflies para reuniões, Gems do Gemini para o time e Gandalf do Prompt para criar prompts avançados. Agora vem a parte mais importante desse vídeo inteiro. As próximas 3 ferramentas são responsáveis diretamente pelo meu faturamento e a penúltima delas, o Lovable, foi onde eu criei um produto do zero que faturou R$450 mil em 3 meses, gastando menos de R$800 de ferramenta. Então, ó, presta atenção agora, que vem o ouro aí. A 10ª ferramenta é o N8N. Essa é uma das ferramentas que eu mais uso hoje, principalmente para clientes. Ela é onde a gente cria os agentes de IA que a gente vende. Então, fluxos, integrações, automações avançadas. Mas não é só para cliente, a gente usa muito internamente também, para poder automatizar a empresa aqui, substituir tarefas manuais e ganhar eficiência operacional, mas eficiência de fato. Por causa do N8N, meu time ele é bem menor do que deveria ser, porque muita coisa aqui está automatizada na empresa no N8N. Inclusive, na escola, os meus alunos usam muito o N8N hoje, porque ele é bem flexível, bem poderoso. Então, se você quer oferecer soluções de inteligência artificial como serviço, o N8N ele é praticamente obrigatório você aprender em algum momento. E aí a 11ª ferramenta, o Lovable. E essa eu preciso que você preste muita atenção. O Lovable é onde eu criei o Agentor, que é a minha inteligência artificial, que eu vou falar daqui a pouco. E também onde eu crio sites, inclusive sites para clientes. É uma ferramenta que ela é extremamente poderosa para você poder construir praticamente qualquer coisa com inteligência artificial. Você não precisa saber programar, você descreve o que você quer e constrói. O Agentor, ele foi 100% criado no Lovable. E nos 3 primeiros meses de vida, a gente faturou R$450 mil. O custo para criar, que a gente gastou de Lovable, não chegou a R$800. Vê esse número de novo. Menos de R$800 de investimento, R$450 mil de faturamento em 3 meses, começando do zero. Não tô falando que você vai conseguir replicar isso, tá? Porque aí conta a minha experiência também, eu saber o caminho para poder fazer isso. Não é só simplesmente ter o acesso à ferramenta, você tem que ter um conhecimento também. Não dá para negar que o retorno dessa ferramenta ele é absurdo quando você sabe o que você está construindo. Então, se você tem uma ideia de produto digital, de SaaS de repente, de software, de ferramenta, o Lovable é onde você deveria estar construindo. E aí vem a 12ª ferramenta, que é o Agentor, que é a minha própria ferramenta de inteligência artificial. E eu uso ele bastante, principalmente com o meu time, para poder estruturar a parte de prompts, instruções, lógica de funcionamento de um agente de IA. Mas eu também uso ele para gestão, ele funciona como um sócio digital de fato. Me ajuda a pensar em decisões, a analisar cenários, organizar prioridades. E no time da agência, o Agentor ele é central, assim, principalmente para vendas, porque ele é treinado especificamente para poder vender serviços de inteligência artificial. Então, ele sabe quebrar as objeções, conhece todas as objeções, todos os argumentos, todos os cases, e isso acelera muito o processo comercial. E uma coisa que é importante você entender, no mercado existe o conceito de LLM, que são os Large Language Models. O que é isso? É os modelos de linguagem padrão de inteligência artificial, tipo o ChatGPT, o Claude, o Gemini. O Agentor, ele é um SLM, um Small Language Model. O que é isso? É um modelo de linguagem de inteligência artificial muito treinado em um contexto específico. No caso, ele é treinado em literalmente centenas de reuniões que eu fiz com clientes da agência, centenas de agentes que foram estruturados, scripts que mais funcionaram, os agentes que mais deram resultado na história pra gente aqui, para alunos nossos, nesses aprendizados, inclusive, de milhares de alunos. Então, ele é treinado nesse contexto específico. Um LLM, como o ChatGPT, o Claude ou o Gemini, ele é generalista. Ele sabe conversar, ele sabe escrever, às vezes sabe programar, filosofar, explicar qualquer coisa. Só que o SLM é diferente. Ele é muito bom em uma coisa específica. E o Agentor é isso. Ele é muito bom em criar e escalar negócios de inteligência artificial, principalmente do zero. Porque ele foi amplamente treinado com dados reais nesse tópico em específico. E esse é o ponto. Eu não só uso ferramentas de inteligência artificial, eu criei a minha própria. E isso mudou completamente
assiste o jogo. Então essas são as 12 ferramentas de inteligência artificial que me ajudaram a faturar 580 mil reais por mês. Vou deixar o nome de todas aqui embaixo na descrição para você, para poder facilitar. E como eu te disse, não tem link de afiliado, não tem patrocínio, não tem nada do tipo. É só o que realmente funciona. E algumas dessas ferramentas, elas são simples de implementar. Você consegue começar a usar hoje ainda. Outras, elas vão exigir um pouco mais de estudo e aprendizado, mas todas elas, quando bem utilizadas, elas te economizam muito tempo e te geram muito resultado. Bom, se você quer começar um negócio de inteligência artificial e não sabe por onde você vai começar, eu vou deixar um vídeo aqui na lateral que ele explica, ou melhor, desse lado aqui, que ele explica os modelos de negócio mais promissores para quem está entrando nesse mercado agora. E se esse vídeo ele foi útil para você, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda demais o algoritmo a mostrar esse conteúdo para mais pessoas. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo.